Parte 3. Musgo. Capítulo 1. Eu iria voltar para o quarto azul. Teria o bebê entre suas paredes, que lembravam água. Sabia disso da mesma forma que sabia que Grant estava me procurando. Não tinha nenhuma prova, mas também não tinha nenhuma dúvida. Ele não sabia onde ficava o quarto azul, mas eu tinha certeza de que tinha informações suficientes para conseguir encontrá-lo. Até ele desistir, eu teria que ficar escondida. Poderia levar meses ou um ano inteiro. Eu estava preparada para esperar. Adolescentes embriagados não me assustavam mais. Então voltei a morar no meu jardim na McKinley Square. Agora tinha uma faca e experiência sexual. Eles não poderiam fazer nada que já não houvesse sido feito antes. E olhando o meu reflexo na vitrine de uma loja de conveniência, duvidava que alguém fosse tentar. Indiferente tanto em relação ao meu corpo em transformação, quanto à minha condição de sem-teto, eu não trocava de roupa, não procurava tomar banho nem transitar pelos bairros mais ricos. As semanas começaram a se mostrar na minha pele. Sentia a falta de Renata e do meu trabalho, mas não podia voltar para a Bloom. Seria o primeiro lugar onde Grant me procuraria. Em vez disso, me escondi debaixo dos arbustos de urze, que haviam crescido e se multiplicado na minha ausência. Suas sementes podiam ficar no solo por meses ou anos, décadas até, antes que vida nova brotasse delas. Eu me sentia consolada ao me enroscar com a bolsa de viagem de Grant entre os galhos daquela planta. Deixei o restante das minhas coisas no carro, que estacionava em uma rua diferente a cada dia. Se Grant o visse, iria reconhecê-lo, mesmo sem a placa e com a caixa azul bem escondida debaixo dos meus pertences. Então eu o deixava afastado de Potrero Hill, nos bairros de Bernal Heights ou Glen Park, e às vezes até mais longe em Hunters Point. Já estava dormindo no parque havia semanas, quando me toquei de que poderia passar as noites no carro, mas não queria fazer isso. O cheiro de terra, saturada pelo excesso de água, se infiltrava em meus sonhos e apaziguava meus pesadelos. Em meados de agosto, empoleirada no trepa-trepa da McKinley Square, vi Grant. Ele se aproximava pela Vermont Street, subindo a colina, enquanto seus olhos percorriam os sobrados modernos e as casas vitorianas. Parou e trocou algumas palavras com um pintor que estava em cima de um andaime inclinado. Tinta turquesa pingava de um pincel e caía sobre um pano perto do sapato de Grant. Ele se agachou e tocou a tinta fresca. Então falou algo para o pintor, que deu de ombros. Grant estava 3 quarteirões mais abaixo e eu não conseguia ouvi-lo. Mas pude notar que ele não estava sem fôlego, mesmo depois daquela subida íngreme. Revirei os arbustos, fechei a bolsa e atravessei a rua com ela, entrando na loja da esquina. Quando voltei a morar na McKinley Square, falei para o dono da loja que estava fugindo de uma família violenta. Pedi que ele me escondesse caso meu irmão viesse me procurar. O homem tinha recusado, mas depois de tanto tempo comprando todas as minhas refeições em sua loja sempre vazia, eu sabia que ele não teria coragem de me expulsar dali. O dono da loja ergueu os olhos quando entrei correndo com minha bolsa pesada e rapidamente abriu a porta atrás dele. Contornei o balcão às pressas, atravessei a porta e subi um lance de escadas. Ajoelhando-me, engatinhei até a janela da frente do apartamento pequeno e pouco mobiliado. O chão de madeira cheirava a cera líquida com aroma de limão e parecia grudento contra as minhas canelas. As paredes eram pintadas de amarelo vivo. Aquele lugar não chamaria a atenção de Grant.
Agachando-me debaixo da janela, espiei por sobre o parapeito. Grant já havia subido as escadas até o parque e passado pelos balanços, cujos assentos vazios oscilavam ao vento. Ele girou o corpo e eu me abaixei. Quando tornei a levantar a cabeça, ele estava parado no limiar do gramado, onde os torrões verdes e espessos se encontravam com a vegetação rasteira e silvestre do bosque. Ele pressionou uma bota contra o tronco de uma sequoia antes de atravessar a camada macia de terra adubada e se ajoelhar diante da verbena branca. Prendi a respiração enquanto Grant corria os olhos pelo declive, com medo de que ele notasse o arbusto de urze podado e a marca do meu corpo com a barriga redonda debaixo dele. Mas ele não se deteve ali. Em vez disso, voltou-se para a verbena e inclinou a cabeça. Eu estava longe demais para ver as pétalas delicadas em que ele afundou o nariz. Longe demais para escutar suas palavras sussurradas, mas sabia que ele estava rezando. Pressionei a testa contra o vidro e senti meu corpo sendo atraído em sua direção pela força do meu desejo. Senti a falta do seu cheiro doce e natural, da sua comida e do seu toque, do modo como pousava as palmas quadradas de suas mãos, que cheiravam a terra mesmo depois de serem lavadas, sobre as minhas faces enquanto me olhava nos olhos. Mas eu não podia ir ao seu encontro. Ele faria promessas e eu repetiria suas palavras por querer acreditar em sua visão de nossa vida juntos. Mas com o tempo, nós dois descobriríamos que minhas palavras eram vazias. Eu fracassaria. Esse era o único resultado possível. Fechando os olhos, eu me obriguei a me afastar da janela. Meus ombros se curvaram para a frente. Minha barriga pressionada contra as coxas abertas. O sol aqueceu minhas costas. Se eu soubesse rezar, teria acompanhado Grant. Teria pedido por ele, por sua bondade, sua lealdade, seu amor improvável. Teria rezado para que ele desistisse, virasse a página e recomeçasse. Poderia até ter rezado por seu perdão. Mas eu não sabia rezar. Em vez disso, fiquei como estava, encolhida no chão da sala de estar de um estranho, esperando Grant desistir, se esquecer de mim e ir para casa. Parte 3, capítulo 2. Observei Meredith ir embora em seu carro. Depois de nos visitar semanalmente durante 2 meses, ela, enfim, decidira marcar uma nova audiência com a juíza, para dali a 6 meses. Elizabeth pôs uma fatia extra de bacon em um sanduíche e o colocou na minha frente. Eu o peguei, dei uma mordida e assenti. Ela não dera o aviso de desistência, como eu imaginei que faria, mas estava diferente de antes da adoção frustrada. Parecia muito nervosa e passava o tempo todo se desculpando. Vai passar voando, disse ela, com a colheita, as festas de fim de ano e tudo mais. Voltei a sentir e engoli em seco, esfregando os olhos, recusando-me a chorar. Desde que havíamos perdido a audiência, eu vinha repassando as cenas do ano anterior na minha cabeça, sem parar, buscando pistas do que eu fizera de errado. A lista era longa. Cortar o ramo do cacto, agredir o motorista do ônibus escolar e mais de uma declaração de ódio. Mas Elizabeth parecia ter perdoado meus acessos de raiva. Ela parecia entendê-los. Cheguei à conclusão de que o motivo de sua indecisão repentina era meu crescente apego a ela, ou então minhas lágrimas. Sentindo meus olhos se encherem d'água, fechei-os e me inclinei para a frente, pressionando a testa contra a mesa. Sinto muito, de verdade, falou Elizabeth baixinho. Tinha dito isso centenas de vezes ao longo das últimas semanas e eu acreditava nela. Elizabeth parecia sentir muito,
No que eu não acreditava, no entanto, era que ela ainda quisesse ser minha mãe. Piedade eu sabia muito bem, era diferente de amor. A julgar pelo que eu tinha ouvido de sua conversa na sala de estar, Meredith deixara claro para Elizabeth quais eram as minhas opções. Eu não tinha mais ninguém além dela. Concluí que foi uma sensação de obrigação que impediu a Elizabeth de dar o aviso de desistência. Depois de terminar o sanduíche, limpei as mãos na calça jeans. Se já tiver acabado, me espere no trator, falou Elizabeth. Vou lavar a louça e encontro você lá. Do lado de fora, eu me encostei no pneu alto, observando as videiras. Estava sendo um bom ano. Elizabeth e eu tínhamos desbastado e adubado na medida certa. As uvas que restavam estavam gordas e começavam a ficar doces. Eu passara o outono trabalhando ao lado dela no vinhedo, escrevendo redações de 3 parágrafos sobre as estações, o solo e o cultivo de uvas, memorizando guias de plantas e suas famílias. Nos fins de tarde, como no ano anterior, acompanhava Elizabeth enquanto ela caminhava pelo terreno provando as uvas. Conferi meu relógio. Tínhamos uma longa noite de degustação pela frente e eu estava ansiosa para começar. Mas Elizabeth não apareceu, nem depois de 5 minutos, nem depois de 10. Decidi voltar para casa. Tomaria um copo de leite e ficaria observando-a terminar de limpar a cozinha. Quando cheguei à varanda, ouvi sua voz meio irritada, meio suplicante. Ela estava ao telefone. Entendi na mesma hora porque Elizabeth tinha me deixado esperando no trator e com a mesma rapidez percebi que a culpa de eu não ter sido adotada não era minha. Era de Catherine. Se ela tivesse aparecido, se tivesse respondido com palavras ou flores, se não tivesse deixado Elizabeth tão sozinha, tudo teria sido diferente. Elizabeth teria saído da cama, amarrado as fitas do meu vestido, e teríamos nos encontrado com a juíza, acompanhadas de Grant e Catherine. Transbordando de raiva, irrompi na cozinha como um furacão. Eu odeio essa mulher, gritei. Elizabeth ergueu os olhos. Ela moveu a mão para tapar o fone, saltando para a frente. Arranquei o aparelho dela. Você destruiu a minha vida, gritei, batendo o fone contra a base em seguida. A ligação foi cortada, mas o fone ricocheteou do gancho, caiu no piso de madeira e ficou pendurado a poucos centímetros do chão. Elizabeth colocou a cabeça entre as mãos e se apoiou no balcão. Ela não parecia surpresa nem ofendida por minha explosão repentina. Esperei que dissesse alguma coisa, mas ela ficou um bom tempo calada. Vitória, sei que você está com raiva, falou por fim. E tem todo o direito de estar. Mas não fique com raiva de Catherine. Fui eu que estraguei tudo. Ponha a culpa em mim. Eu sou sua mãe. Você não sabia que é para isso que as mães servem? Os cantos da sua boca se ergueram um pouco, formando um sorriso irônico e cansado. Olhei-a nos olhos. Cerrando os punhos, dei as costas para ela, implorando a mim mesma para que não a atacasse. Mesmo no auge da minha raiva, eu entendia que, acima de tudo, queria continuar com Elizabeth. Não. Respondi quando me senti calma o suficiente para falar. Você não é minha mãe. Seria se Catherine não tivesse destruído minha vida. Enquanto subia as escadas, furiosa, levei um susto ao vislumbrar um movimento na janela da frente. Um caminhão se aproximava depressa pela entrada de veículos. Reconheci o perfil de Grant debruçado sobre o volante. Freios cantaram e cascalho subiu pelos ares enquanto ele estacionava em frente à casa. Fui correndo para o segundo andar ao mesmo tempo em que Grant subia a passos firmes os degraus da varanda. Quando cheguei lá em cima, encostei-me na parede, sumindo de vista. Grant não bateu nem esperou que Elizabeth viesse atender a porta. Você tem que parar, falou ele sem fôlego. Elizabeth atravessou a sala. Eu a imaginei parada diante dele.
Somente a tela da porta separando seus corpos. Eu não vou parar, declarou ela. Uma hora ela vai aceitar meu pedido. Precisa aceitar. Ela não vai fazer isso. Você não conhece mais minha mãe. O quê? O que você quer dizer com isso? Exatamente o que eu falei. Você não a conhece. Não estou entendendo, sussurrou Elizabeth, sua voz quase inaudível, em meio a um som persistente de batidas. Parecia ser o pé de Grant na varanda ou os nós de seus dedos contra a armação da tela. Era um barulho nervoso, impaciente. Só vim aqui para pedir que você pare de ligar, por favor. Um silêncio pairou entre os dois. Você não pode me mandar esquecê-la, ela é minha irmã. Talvez, disse Grant. Talvez? A voz de Elizabeth subiu de tom de repente. Eu conseguia imaginar seu rosto vermelho, quente. Será que ela estava perseguindo a mulher errada? Será que Grant nem sequer era seu sobrinho? Só estou dizendo que ela não é a irmã que você conheceu. Por favor, acredite em mim. As pessoas mudam, falou Elizabeth. O amor não. Laços familiares, não. Houve mais um período de silêncio e desejei poder ver seus rostos, saber se estavam com raiva, indiferentes ou à beira das lágrimas. Sim, disse Grant finalmente, o amor muda. Ouvi passos e soube que ele estava indo embora. Quando tornei a escutar sua voz, ela vinha de longe. Minha mãe não para de encher potes de geleia com fluido de isqueiro. Tem um monte deles enfileirados no parapeito da janela da cozinha. Ela diz que vai incendiar seu vinhedo. Não. Elizabeth não parecia chocada nem temerosa, apenas incrédula. Ela não faria isso. Não importa quanto ela tenha mudado em 15 anos. Catherine ama essas videiras tanto quanto eu. Sempre amou. A porta do caminhão bateu. Só achei que você deveria saber, disse ele. O motor deu a partida com um ruído baixo, mas continuou parado na entrada para carros. Imaginei os olhares de Grant e Elizabeth se cruzando, analisando-se mutuamente em busca da verdade. Por fim, Elizabeth chamou o seu nome. Grant, você não precisa ir embora. Sobrou comida do jantar e você é bem-vindo. Rodas giraram no cascalho. Não, eu não deveria ter vindo e não vou voltar. Ela nunca poderá saber que estive aqui. Parte 3, capítulo 3. Esperei um segundo mês e depois um terceiro, só por precaução, passando o dinheiro do aluguel por baixo da porta de Natália no dia do vencimento. No final de outubro, os enjoos tinham melhorado. A náusea só voltava quando eu não comia o bastante, o que era raro. Tinha dinheiro de sobra para as refeições. O que tinha pegado de Grant e minhas próprias economias eram suficientes para me deixar bem alimentada durante toda a gravidez, mas eu sabia que não precisaria esperar tanto. Quando as folhas começaram a cair, tive certeza de que Grant havia desistido. Eu me imaginava olhando pelas janelas da sua torre de água e observando-o encaixotar os livros de poetas românticos e cobrir a caixa cor de laranja com um pano escuro. Os gestos calculados de um homem com um passado a esquecer. Haveria muitas mulheres no mercado de flores mais bonitas, exóticas e sensuais do que eu jamais seria. Ele não demoraria a encontrar uma, se é que isso já não tinha acontecido. Porém, ao mesmo tempo em que tentava me convencer disso, a imagem de Grant me vinha à mente, seu blusão com capuz cobrindo-lhe a testa. Eu nunca ouvira olhar para outra mulher que passasse pela sua barraca, nem uma vez. No dia que senti o primeiro chute do bebê, voltei para o quarto azul. Arrastei a bolsa de viagem pela cidade até meu carro e segui para o apartamento. Fiz 3 viagens para carregar tudo para o andar de cima. A porta de Natália estava aberta e parei diante da sua cama observando-a dormir.
Ela havia acabado de retocar a tintura do cabelo, e a fronha branca do seu travesseiro estava manchada com listras cor-de-rosa. Cheirava a vinho doce e a cravos, e não se mexeu. Eu a sacudi para acordá-la. Ele apareceu? Perguntei. Natália cobriu os olhos com o cotovelo e suspirou. Sim, algumas semanas atrás. O que você disse? Só que você tinha sumido. Sumi mesmo. É. Onde você estava? Ignorei a pergunta. Você disse a ele que eu ainda estava pagando aluguel? Ela se sentou na cama e balançou a cabeça. Eu não tinha certeza se o dinheiro era mesmo seu. Ela estendeu o braço e botou a mão na minha barriga. Nas últimas semanas, eu tinha deixado de parecer gorda para parecer indiscutivelmente grávida. Renata me contou. O bebê chutou outra vez, suas mãos e seus pés pressionando meus órgãos, raspando as paredes do meu fígado, coração e baço. Tive ânsias e corri para a cozinha vomitando na pia, deixando-me cair no chão. Senti o enjoo ir e vir no ritmo dos movimentos do bebê. Achava que o mal-estar do início da gravidez já tinha ficado para trás. Também achava que havia superado a vontade de vomitar sempre que alguém me tocava. Uma das minhas duas suposições estava errada. Renata tinha contado para Natália. Não havia motivos para acreditar que não havia contado para Grant. Escalei os armários da cozinha e vomitei uma segunda vez na pia. Havia um novo cartaz na vitrine da Bloom. Horário de atendimento reduzido, fechada aos domingos. Quando cheguei no começo da tarde, a loja estava trancada e com as luzes apagadas, embora o cartaz indicasse que deveria estar aberta. Bati à porta e quando Renata não veio atender, bati outra vez. A chave estava no meu bolso, mas não a usei. Sentei-me no meio-fio e fiquei esperando. 15 minutos depois, Renata voltou, carregando a embalagem prateada de um burrito para a viagem. Observei a luz se refletir do alumínio para os muros dos prédios pelos quais ela passava. Eu me levantei, mas não olhei em sua direção, nem mesmo quando ela parou bem na minha frente. Mantive os olhos fixos nos meus próprios pés, ainda visíveis abaixo da minha barriga. Você contou para ele? Perguntei. Ele não sabe? O tom de espanto e acusação em sua voz me fez recuar. Eu me afastei do meio-fio, cambaleando em direção à rua. Renata me segurou firme, colocando a mão no meu ombro. Quando levantei a cabeça, seus olhos pareciam mais gentis do que suas palavras. Ela meneou a cabeça para minha barriga. Para quando é o bebê? Dei de ombros. Não sabia e não me importava. Ele nasceria quando chegasse a hora. Eu não iria a um médico e não daria à luz no hospital. Renata parecia compreender tudo isso sem que eu precisasse lhe dizer. Minha mãe vai ajudar você e não vai lhe cobrar nada. Ela acha que essa é a missão dela no mundo. Eu conseguia ouvir aquelas palavras saindo da boca de mamãe Ruby, com seu sotaque mais carregado, e suas mãos no meu corpo. Balancei a cabeça. Então, o que você quer de mim? Perguntou Renata, sem esconder a frustração de suas palavras curtas e pausadas. Quero trabalhar, falei, e não quero que você conte para Grant, nem que voltei, nem que estou grávida. Ela suspirou. Ele merece saber. Assenti. Eu sei disso. Grant merecia um monte de coisas, todas elas melhores do que eu. Você não vai contar para ele? Renata balançou a cabeça. Não, mas não vou mentir. Não pode trabalhar comigo, não com Grant me perguntando todos os sábados se você voltou para o emprego. Eu nunca soube mentir e não quero aprender agora. Eu me encolhi no meio-fio e Renata se sentou ao meu lado. Quando verifiquei minha pulsação debaixo da pulseira do relógio, os batimentos eram quase imperceptíveis. Não conseguiria outro emprego. Mesmo antes de engravidar, as chances eram mínimas. Na minha condição atual e cada vez mais evidente, seria impossível.
O dinheiro que havia economizado acabaria. Eu não seria capaz de me alimentar nem de comprar todas as coisas que tornam as crianças tão absurdamente caras. Então, o que vou fazer? Meu desespero se transformou em raiva ao sair do meu corpo, mas Renata não hesitou. Pergunte a Grant. Eu me levantei para ir embora. Espere um instante. Renata abriu a porta da Bloom e foi até a registradora. Levantando a bandeja de dinheiro, retirou um envelope vermelho lacrado com meu nome escrito com capricho na parte da frente e me entregou, junto com um maço de notas de $20, seu último pagamento. Não contei o dinheiro, mas era claramente mais do que ela me devia. Depois que o guardei na mochila, ela me entregou o envelope e seu burrito ainda embalado. Proteína, falou. É o que minha mãe sempre diz. Ajuda a formar o cérebro do bebê. Ou talvez sejam os ossos, não me lembro. Eu agradeci, virando-me para descer a ladeira. Se precisar de qualquer coisa, disse ela enquanto eu me afastava, sabe onde me encontrar. Passei o resto do dia no quarto azul, lutando contra ondas de enjoo enquanto o bebê se agitava dentro de mim. Eu estava sentada de pernas cruzadas no chão branco e felpudo, onde o envelope vermelho jazia como uma mancha de sangue. Não conseguia me decidir entre abri-lo ou enfiá-lo debaixo do tapete e me esquecer de sua existência. Por fim, resolvi que precisava saber. Seria duro ler as palavras de Grant, mas pior ainda seria passar a gravidez toda sem saber se ele adivinhara o motivo da minha partida repentina. Porém, quando abri o envelope, não era o que eu esperava. Era um convite de casamento, Bethany e Ray, no primeiro fim de semana de novembro, em Ocean Beach. Faltavam menos de 2 semanas para a cerimônia. Eu estava convidada, escreveu Bethany no verso, mas será que eu também poderia cuidar das flores? O que ela mais queria era a constância, seguida de paixão. O oposto da flor de cerejeira, pensei, encolhendo-me diante da lembrança da tarde, no ateliê de Catherine e de tudo que aquele momento havia se tornado. Eu sugeriria Madre Silva, decidi, devoção. A própria resistência da trepadeira sugeria uma constância que eu nunca havia experimentado, mas que eu torcia para que Bethany tivesse. Ela havia incluído seu número de telefone na mensagem e pedido para que eu ligasse no final de agosto. A data tinha passado havia muito tempo e ela provavelmente já havia encontrado outra florista, mas eu tinha que tentar. Era a minha única fonte de renda que eu tinha em vista no que seria um longo e improdutivo inverno. Bethany atendeu no segundo toque e engasgou ao ouvir minha voz. Vitória, disse ela, eu tinha desistido de você. Já encontrei outra florista, mas aquela mulher está prestes a perder o trabalho, independentemente de eu ter pagado um adiantamento. Ela e Ray me encontrariam no dia seguinte. Eu lhe ensinei como chegar à minha casa. Espero que você fique para o casamento, falou Bethany antes de desligar. Acho que seu buquê foi o começo de tudo, sabe? Vou ficar sim, respondi, e levaria algo parecido com cartões de visita. Perguntei a Natália se poderia receber Bethany e Ray no andar de baixo e ela concordou. Mais cedo na manhã seguinte, comprei uma mesa de carteado e 3 cadeiras dobráveis em um brechó em South San Francisco. Elas couberam no porta-malas do meu carro, mas tive que amarrar a tampa com uma corda. Além da mobília, comprei um vaso de cristal cor-de-rosa, com uma pequena lasca por $1 e uma toalha de mesa de renda branca com forro de plástico rosa por 3. Embrulhei o vaso na toalha e segui até em casa pelas vias secundárias. Antes de Bethany e Ray chegarem, montei a mesa no escritório vazio. Depois de cobri-la com a toalha de renda, coloquei o vaso de cristal no centro, cheio de flores do meu jardim na McKinley Square. Ao lado do vaso, deixei minha caixa de fotos azul.
Conferi 2 vezes a ordem alfabética enquanto esperava a porta se abrir. Isso finalmente aconteceu e Bethany surgiu no vão mais bonita do que eu me lembrava. Ray era mais atraente do que eu havia imaginado. Eles formariam um lindo casal de noivos, pensei, carregando longas tiras ondulantes de madressilvas pela areia branca. Bethany abriu os braços para me abraçar e deixei. Meu ventre era uma bola entre nós duas. Ao olhar para baixo, ela soltou um arquejo e colocou as mãos na minha barriga. Perguntei-me quantas vezes teria que aturar isso durante os meses seguintes, tanto de pessoas conhecidas como de completos estranhos. A gravidez parecia anular as leis sociais tácitas de espaço individual. Detestava a ideia quase tanto quanto a sensação de outro ser humano crescendo dentro do meu corpo. Meus parabéns, falou Bethany me abraçando outra vez. Para quando é? Era a segunda vez que me faziam essa pergunta em 2 dias, e eu sabia que quanto maior ficasse minha barriga, mais iria ouvi-la. Contei os meses na minha cabeça. Fevereiro, respondi, ou março. Os médicos não sabem ao certo. Bethany me apresentou a Ray e nós trocamos um aperto de mãos. Gesticulando para a mesa e as cadeiras, convidei-os a sentar. Acomodei-me de frente para eles, pedindo desculpas por ter demorado tanto a ligar. Estamos simplesmente felizes por ter ligado, disse Bethany, apertando o braço grosso do noivo. Falei muito de você para Ray. Empurrei a caixa azul na direção deles. Ela brilhava sob as luzes fluorescentes do escritório. Posso fazer qualquer coisa que vocês quiserem para o casamento. O mercado de flores tem quase tudo, mesmo que esteja fora de estação. Bethany abriu a tampa e eu me encolhi, como se ela estivesse tocando meu corpo outra vez. Ray pegou o primeiro cartão. Nos anos seguintes, eu veria muitos homens se mostrarem desconfortáveis diante do meu dicionário de flores, as luzes fluorescentes lançando uma sombra repulsiva em seus rostos nervosos. Mas Ray não foi um deles. Seu físico o enganava. Ele discutia emoções como as amigas de Anne-Marie, com uma mistura de entusiasmo loquaz e indecisão. Eles se detiveram num dos primeiros cartões, a Cássia, assim como Grant e eu, mas por motivos totalmente diferentes. Amor secreto, disse ele, gostei. Secreto? Perguntou Bethany. Por que secreto? Seu tom fingia ofensa, como se Ray estivesse sugerindo que eles escondessem seu amor do mundo. Porque o que temos é secreto. Quando meus amigos falam sobre suas namoradas ou esposas, reclamando ou contando vantagem, fico quieto. O que nós temos é diferente. Quero que continue assim, intocado, secreto. Disse Bethany, entendo. Ela virou o cartão e observou a foto da acácia, uma flor sedosa, dourada e esférica que pendia de um caule delicado. Havia mais de um pé de acácia na McKinley Square. Esperava que eles estivessem em flor. O que você pode fazer com isso? Perguntou-me ela. Depende do que mais vocês querem. A acácia não é uma flor para arranjos de centro de mesa. Eu provavelmente a usaria para envolver a base de um buquê, deixando suas mãos meio escondidas. Gostei disso, falou Bethany. Ela se virou para Ray. O que mais? No fim das contas, eles se decidiram por rosas marroquinas fúcsia, lilazes cor-de-rosa claros, dálias creme, madressilvas e acácias douradas. Eles teriam que trocar os vestidos das madrinhas. A seda vinho não combinaria. Bethany ficou aliviada por serem de uma loja de departamentos e não encomendados.
As flores eram o mais importante, disse ela, confiante, e Ray concordou. Quando eles se levantaram para ir embora, eu lhes disse que entregaria as flores ao meio-dia e voltaria para o casamento às 2. Posso ajeitar seu buquê no último minuto, falei para ela, se for preciso. Bethany me abraçou outra vez. Seria maravilhoso, disse ela. Meu maior medo é que as rosas se desmanchem de repente, quando a marcha nupcial começar a tocar, e tanto meu casamento quanto minha boa sorte acabem indo por água abaixo. Não se preocupe, falei. Flores não costumam entrar em combustão espontânea. Olhei de Bethany para Ray enquanto falava. Ela sorriu. Eu estava falando de Ray, não das flores, e ela entendeu. Eu sei, disse ela. Você se importa se eu levar alguns cartões de visita? Estou começando o meu negócio aqui, falei, meneando a cabeça para as paredes brancas. Claro que não, respondeu Bethany. Leve seus cartões. Ah, sim, esquecemos de dizer. Leve também um convidado. Bethany indicou minha barriga e piscou. O bebê deu um chute e eu voltei a ficar enjoada. Vou levar sim, falei, os cartões, não um convidado. Obrigada. Bethany pareceu constrangida e Ray corou enquanto a arrastava em direção à porta. Obrigada, disse ela, de verdade. Nunca vou conseguir agradecer o bastante. Parada diante da porta de vidro, observei os dois subirem a ladeira até o carro. Ray passou o braço em volta da cintura de Bethany. Sabia que ele a estava consolando, garantindo-lhe que aquela jovem estranha e solitária, com um talento mágico para as flores, estava feliz por ser mãe solteira. Eu não estava.